Queridos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Quero te convidar para apanhar sua Bíblia e ler um texto da Palavra de Deus, cujo texto deverá ser base para a nossa edificação hoje. Em 2 Pedro 3, 17 e 18, nós encontramos a seguinte informação. Preste bem atenção o que diz a Palavra de Deus. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua fé e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É uma satisfação estar com vocês. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nesta ocasião, por uma gentileza do pastor José Lima de Farias Filho, impedido de comparecer hoje aqui, coube a mim, já no final de 2013, a responsabilidade de compartilhar com o povo de Deus que nos visita neste portal a tradicional mensagem de final de ano. O texto das Escrituras que eu acabo de ler com vocês representa os dois últimos versículos da segunda epístola de Pedro, particularmente endereçada a todos os que têm fé, primeiro, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme nos mostra o primeiro versículo desta mesma carta. A exemplo da primeira carta, nesta, o Espírito Santo também quer lançar luz na nossa mente, a fim de que ela seja despertada para as coisas que nos acontecem no dia a dia e nós não sejamos surpreendidos com isso. Esse trabalho não é feito de qualquer forma, nem está baseado em critérios humanos. Antes, é o exercício da lembrança, ora, de acontecimentos antigos, como o dilúvio, por exemplo, para nos esclarecer que Deus, o nosso Deus, continua no controle de todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. E também ora para a confirmação daquilo que ouvimos dos apóstolos, mediante o ensinamento dos mandamentos de Cristo Jesus. Isso foi necessário porque, a exemplo do que vemos hoje, dois grupos de pessoas representam risco para os leitores originais desta carta de Pedro. O primeiro deles são os falsos mestres. Eles queriam enganar o povo de Deus e eram místicos, avarentos, arrogantes e promíscuos. O segundo são os escarnecedores. Zombam do povo de Deus com a ligação de que Jesus não voltaria à terra. Diziam eles que desde o princípio da criação, as coisas permaneciam exatamente como sempre foram. Talvez sejam esses mesmos problemas que nos rondam ainda hoje. Chegamos aqui ao final do ano e agora somos orientados a entrarmos num estado de dormência que começa com o famoso refrão segundo o qual todos desejamos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, feliz ano novo, de cujo estado começaremos a despertar só na quarta-feira de cinzas, triste já, grávido, sem lenço, sem documento, sem um tostão no bolso. Calma lá, esse não é o fim. Esse ano, particularmente, tem uma perspectiva de muitas vitórias. Alguns exemplos. O primeiro deles, a Copa do Mundo. Todos os comentaristas afirmam que seremos campeões de futebol neste ano aqui no Brasil. Incorporamos o já ganhamos. Futebol, paixão nacional. Mas afinal, o que mesmo nós ganhamos com a Copa do Mundo? O segundo são as eleições majoritárias. A exemplo do que em outros anos nós nos empolgaremos com a possibilidade de presidente Messias, aquele que vai resolver todos os nossos problemas e trazer a salvação para o nosso país. Temos tudo para mais um ano sem Cristo, ou pior ainda, mais um ano para nos afastarmos ainda mais dele com argumentos terrenos de que nossa felicidade é terrena, que ela depende apenas de nós mesmos ou da nossa união. As Escrituras lembram, entretanto, que sim, desde longo tempo houve céus, terra, mas que ela não surgiu por acaso. Ela surgiu das águas, nas águas, e também foram afogadas pela poderosa palavra de Deus. Agora, ela existe sustentada pela mesma palavra que a preserva para o fogo do juízo eterno, quando os homens ímpios serão destruídos. Por esta razão, nós cristãos devemos empenhar ainda mais na prática diária e progressiva da nossa santificação,
para a confirmação da nossa coparticipação da natureza divina e nos livrarmos da corrupção das paixões que há no mundo, reunindo toda a nossa capacidade, toda a nossa vontade para associarmos a nossa fé a qualidades espirituais que nos levarão ativos e farão de nós frutíferos diante do pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são os votos da Igreja Adventista da Promessa para você. Portanto, meus amados, sabendo destas coisas, guardem-se para que não sejam levados pelos erros daqueles que não têm princípios morais e venham vocês a se perderem e caírem. Cresçam, contudo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, só a Ele, seja a glória para todos sempre. Nós cumprimentamos a todos vocês com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejamos um feliz ano novo a todos aqueles que nos assistem.